Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de mais um dia meditar na palavra do Senhor. Hoje, 17 de janeiro de 2025, a gente segue no nosso desafio de estudar o livro de Crônicas, principalmente nos seus 9 primeiros capítulos, que a nossa tendência natural é pulá-los, já falei no devocional de ontem, pela extrema dificuldade que temos de efetivamente dar algum sentido além do que a rotulação, ou seja, a demonstração direta do que seria a linhagem, né? Que seriam as famílias, a cada grupo pertenceriam àqueles que estavam ou que devem retornar ou que estariam voltando do cativeiro, que a gente vai ver, principalmente a partir do Crônicas 9. Porque a história de Crônicas se dá nesse cenário, retorno do cativeiro babilônico. Então, um povo que estava distante da relação com Deus, distante até mesmo da sua identidade, já que nesse processo vamos dizer assim, de colocar o povo no cativeiro, muito se aconteceu, muita gente morreu, e com o processo natural a gente vai se distanciando da nossa realidade, da nossa história. E o escritor aqui de Crônicas, o estudioso, vamos dizer assim, ou a pessoa que recebeu a incumbência espiritual para isso, ela teve um trabalho certamente muito árduo, porque ela teve que ir reconstruindo a genealogia das famílias. Coisa que eu tenho certeza, se hoje você, com todos os recursos que tem, tentar construir a tua genealogia, talvez você tenha grande dificuldade. Quando chegar ali na terceira linha, você já começa a perder ali a partir do bisavó para o tataravó, já começa a ficar complexo, tá bom? Então, esse é o processo que nós estamos. Tanto que nós não estamos nem escolhendo um versículo específico desses capítulos. A gente está falando do capítulo de uma forma geral. E é nessa batida, nesse entendimento que Crônicas 2 a gente também vai trabalhar. Crônica 2 ele está trazendo agora uma parte agora daquilo que nós vimos lá no Crônica 1. Crônica 1 nós saímos lá de Adão, fomos até, vamos dizer assim, a Davi. Direcionamento a Davi um pouquinho mais, mas o foco é Davi, porque é de onde vem a própria, vamos dizer assim, sai Cristo. E o interessante é que agora, vamos dizer assim, aproximando-se um pouco dessa linhagem de Davi, nós temos aqui no segundo capítulo de Crônicas, de 1ª Crônicas, estes são os filhos de Israel. Ele já vai mostrar, por exemplo, Israel aqui, que tem seu nome originário como Jacó, ele vai também fazer o fruto de suas descendências. E o que me chama a atenção sempre, e aí fica um primeiro conceito aqui para o nosso lado espiritual, é essa, vamos dizer assim, essa soberania de Deus sempre fazendo a escolha de quem seguiria, por onde o Senhor conduziria a linhagem de Cristo. Isso reforça essa autonomia que Deus tem de escolher entre pecadores salvos, né? Mesmo o evangelho estando colocado à disposição para todos, mesmo o caminho da salvação está para todos, mas a gente vê claramente aqui no avanço da história bíblica, e aqui especificamente quando o autor relatou os nomes, a gente vai percebendo. Então ele relata que o nome dos 12 filhos de Jacó, ou aqui já chamado de Israel, lembrando que Israel não era o primogênito era Esaú, e Esaú perdeu sua primogenitura por uma postura inadequada, ou seja, por uma, vamos dizer assim, postura inadequada no sentido de não dar, vamos dizer assim, valor àquilo que efetivamente ele tinha. E tudo isso eu falo que tem propósito de Deus nesse sentido, porque a própria Bíblia, lá em outras passagens, diz que Deus escolheu Jacó, né? Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. E isso a gente encontra lá em Romanos, né, no capítulo 9, do versículo 13 ao 14. Esse fundamento, e eu gosto desse fundamento porque é como eu penso o evangelho. Por mais que a gente, vamos dizer assim, se aproxime de Deus, por mais que a gente use o nosso esforço natural, mas esse esforço natural tem que vir originário do próprio Deus. Mesmo tendo consciência do versículo, por exemplo, 7, do capítulo 7, versículo 14 de 2 Crônicas, que fala sobre aquele famoso versículo que diz que se o meu povo, né, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar de seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Mas isso mostra para mim muito claramente uma ação, por exemplo, divina do Senhor, no sentido de, vamos dizer assim, diminuir os conflitos, diminuir as angústias, diminuir o sofrimento de um povo que já, na sua natureza, já é separado, na sua natureza já foi escolhido por Deus, mas que anda em desobediência, anda em rebeldia, como é o próprio caso aqui do que a gente vê, ou acabou vendo, vamos dizer assim, ao longo dos livros de Reis ou da própria história dos judeus. Então, aqui, no segundo livro de Crônicas, ele traz a história, ele vai destacar a história da família dos descendentes de Israel. E ele vai centrar a sua, vamos dizer assim, a sua caminhada entre os 12, na verdade, 13 tribos, né, de Jacó, ou de Israel. Ele vai centrar na tribo de Judá, ou seja, naquele que foi escolhido, que também não era primogênito, passou por Rubem, passou por Simeão, passou por Levi. Rubem, porque se deitou com a concubina de seu pai, e Levi e Simeão, porque fizeram aquela morte lá, mataram aquele homem que, vamos dizer assim, se colocou, que havia atacado a sua irmã, né, ali no estupro, né, vamos dizer assim, na violência sexual, e eles arquitetaram um plano para poder matar tanto o rei quanto
o jovem que cometeu o erro, mas havia uma reparação no seu coração, um arrependimento, tanto que queria se casar com aquela jovem, ou seja, acabou se apaixonando. Então, uma atitude errada, começa um processo de forma errada, como, por exemplo, nós já tivemos outros processos, o próprio Davi, em relação a Batseba, começa o processo errado, mas que há uma restauração, que há, vamos dizer assim, um movimento depois na direção da correção. Mas os seus irmãos, Simeão e Levi, não entenderam isso e acabaram, por exemplo, cometendo assassinatos, levando à morte o rei Amor e Siquém, né, que foi o jovem que praticou a imoralidade. Então a gente vai vendo, e aí o autor aqui desse capítulo, acaba trazendo, por exemplo, um acompanhamento muito direcionado a Judá, e vai, porque Judá, ele assume a primogenitura. Mas a gente vai vendo ao longo de todo o caminho tortuoso, né, e meio incerto. Por quê? Porque quando ele vai trazendo essa relação, ele vai trazer alguns personagens que a sua história ela acabou ficando pesada. Primeiro porque Tamar foi uma mulher que se casou com o primeiro filho de Judá. Ele faleceu, depois casou, vamos dizer assim, se relacionou com o segundo filho de Judá, que teve a incumbência de perpetuar, vamos dizer assim, o nome do seu irmão que havia falecido, gerar um filho. Ele assim não fez. A própria Bíblia fala que ele foi mau aos olhos do Senhor, o matou. E o terceiro filho, Judá, acaba, vamos dizer assim, meio que manipulando e não entregando a Tamar para que pudesse celebrar aquilo que a própria lei determinava. E no final ela arquiteta um plano, e desse plano ela engravida do seu sogro, que é Judá, e gera 2 filhos, e desse filho Deus escolhe a linhagem de Pérez para poder trazer Davi. Então isso vai mostrando que a própria, e se torna, como Deus vai trabalhando, né? Porque é extremamente, vamos dizer assim, vai mostrando que a própria linhagem do Senhor, para chegar aqui, a construção desse processo, ela tem bastante falhas, principalmente humanas, e aí é que Deus vai trabalhando para poder, vamos dizer assim, colocar as coisas no eixo, colocar as coisas de acordo com o seu propósito, porque sempre que a ação humana, que a atitude humana, a vontade humana entra, acaba enrolando tudo. E também, nesse capítulo, a gente pode destacar, por exemplo, aquilo que está lá no versículo 7, quando ele diz assim: os filhos de Carmi foram Acá, que é conhecido como Acã, o perturbador de Israel, que pecou no anátema. Ele traz, então ele já trouxe os filhos de Judá, inicialmente, de Judá, trazendo que é o né, que é o ali, trazendo, por exemplo, todo o malefício que ele fazia quando ele não honrou o próprio irmão. E agora ele traz, por exemplo, a história de Acã, ali o perturbador de Israel, quando roubou lá aquilo dos despojos, fazendo Josué perder batalha, sendo que Israel havia prosperado numa batalha muito maior. Então havia um pecado oculto. Então vai trabalhando, a linhagem vai trazendo, vai mostrando as falhas dos seus personagens, quanto também diversos outros nomes em que parecem, vamos dizer assim, inexpressivos, mas que têm um valor para a história bíblica quando a gente começa a mergulhar bastante. Não dá para mergulhar bastante, vai passando. E o mais interessante de tudo isso é quando ele chega, por exemplo, quando ele vai lá assim, lá no versículo 11 diz assim: e Nação gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz. Boaz, aquele homem ali que casou com Ruth, né, que foi o remidor de Ruth, e Boaz gerou Obed lá também ali da arca, e que gerou a Jessé, e Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito. Aí ele vai dizer assim: Eliabe, seu primogênito, e Abinadab, o segundo, Simé, o terceiro, Natanael, o quarto, Radai, o quinto, Alzém, o sexto, e o grande Davi, que é onde a gente efetivamente chega para poder chegar à linhagem do nosso Senhor, o homem segundo o coração de Deus, tá certo? Então a gente vai passando lentamente aqui, vai fazendo alguns comentários em algum nome específico, para que a gente possa concluir. O que me deixa, vamos dizer assim, no caminho de uma mensagem para esse capítulo é principalmente que a nossa construção da nossa caminhada, às vezes, por mais que a gente, no final, vamos dizer assim, no final, se encontre com Cristo, por vezes, quando ele deixa a nossa própria disposição, a gente vai cometendo grandes erros, como Tamar, Judá, teve seus erros, os filhos teve seus erros, Acã teve seus erros e tantos outros aqui, e o próprio Davi, propriamente dito. E aí, todas as vezes que isso acontece, o amor de Deus, a misericórdia de Deus e a sua soberania entram em ação para poder, vamos dizer assim, nos dar ainda a oportunidade de caminhar no Senhor, porque se ficar sobre a nossa conta, nosso risco, certamente a gente vai se perder e se distanciar do Pai. Fica na graça de Deus, Pai Todo-Poderoso, que Deus o abençoe a você e sua família, e que a gente possa se encontrar amanhã, mais uma vez, no terceiro capítulo de 1 Crônicas. Que Deus te cuide, meu irmão.